Olá! Hoje na nossa aula iremos começar a trabalhar com o processo de desenvolvimento de embalagens. E a gente vai focar na primeira etapa desse processo, que é o briefing. Assim como em outros projetos de design, quando a gente trabalha com embalagem, a gente vai acabar seguindo um certo roteiro para a gente fazer esse desenvolvimento, né? A gente vai seguir um método específico para trabalhar com embalagens. Então não vai existir aquele momento, né, de começar a desenhar sem ter nenhum tipo de referência, nenhum objetivo específico. Assim como acontece em outros projetos de design, com embalagens a gente também vai seguir um método específico para desenvolvimento. É um método que vai trazer algumas etapas específicas, então, do projeto com embalagem, né? Algumas coisas que talvez sejam um pouco diferentes de outros projetos de design, mas que são focadas, então, no desenvolvimento de embalagens. E eu trago como referências para vocês 3 livros. O primeiro livro do Fábio Mestrini, Inovação na Embalagem. Esse livro aqui é um livro que ele explica, na verdade, a metodologia o método de desenvolvimento de embalagens que a gente vai usar aqui. Então, ele é baseado nesse livro. E o Mestrini, talvez você já conheça um livro mais antigo, na verdade, 2 livros mais antigos que ele tem, que é como se fosse um guia de desenvolvimento de embalagens. Tem um manual básico e um manual avançado. Esse livro ele acaba sendo uma espécie de atualização, então o método ele já tem um pouquinho diferente desse outro método apresentado nos livros anteriores. Também trago como referência esse livro sobre briefing. Não é um livro de embalagens, tá? É um livro sobre briefing. E como briefing acaba sendo o tema dessa aula de hoje, é um livro que eu acho bem interessante. Assim, ele explica em detalhes, né, como fazer o briefing. E eu trago um pouco dessa forma de trabalhar o briefing também para essa aula de hoje. E ainda recomendo esse outro livro aqui, de design de embalagem, Sem Fundamentos, Projeto e Aplicação. É um livro bem legal. Ele traz assim, vários temas de uma forma fácil de ser lida, bastante visual, então uns conceitos interessantes para o design de embalagens. Eu recomendo também a leitura desse livro. E essa aqui é uma visualização completa aqui do método de desenvolvimento, né? A gente começa hoje com um briefing, depois vai ter uma etapa ainda de estudo de campo, pesquisa mind map, inovação, criação e, por fim, a apresentação da embalagem. O foco hoje, então, é briefing. Nas próximas aulas, a gente vai ver o restante desse processo. E o briefing, você já trabalhou com outros projetos de design, né? Você certamente sabe, já mexeu com o briefing em algum momento. O briefing ele vai ser uma referência que você vai usar durante todo o projeto. Então, essa referência é um documento que você vai montar de comum acordo, né, entre você e quem te contratou. Então, uma empresa que deseja embalagem, enfim, você vai conversar, você vai fazer uma reunião inicial com essa empresa para definir exatamente como vai ser esse briefing. É importante que seja um briefing bem discutido, bem compreendido por ambas as partes, tá? Eu tenho um exemplo foi um pouco triste no momento, mas ele serve de bom exemplo agora, de um briefing mal feito. Foi da época que eu era estagiária ainda, tá? Não foi minha culpa, foi uma reunião em que todo mundo achou que tivesse entendido uma coisa, inclusive quem nos contratou, e no fundo a gente estava falando de coisas diferentes. Era um projeto em que a gente tinha que fazer um material informativo, educacional, para falar sobre o sistema digestivo. E a gente entendeu isso de uma maneira um pouco mais, que devia ser um pouco mais direta ali, falando realmente dos órgãos, mostrando aquela estrutura, né, todos os órgãos internos do corpo, enfim, uma coisa um pouco mais anatômica. E, na verdade, o cliente não sabia naquele momento que não era isso que ele queria. E quando a gente apresentou os primeiros esboços, né, as primeiras ilustrações, eles não gostaram, não era o que eles esperavam. E aí, no fim das contas, a gente refez todo o trabalho e a gente fez esse personagem, o Laranjinha. Ele acabava passando, né, por todo o sistema digestivo, então em cada etapa assim, do processo ele passava por aventuras, ele entrava ali pela boca, passava pela língua, não lembro de toda a história, mas ele descia, fazia tipo rapel na garganta, aí lá no estômago com o suco gástrico tinha todo, parecia tipo um rafting, enfim, era toda uma história muito mais lúdica, né, envolvendo esse personagem, e foi isso que acabou sendo aprovado, foi isso que a gente apresentou como trabalho final. E aí foi um projeto legal, mas percebam como a gente teve um retrabalho bem grande, né? Foi criada uma expectativa inicial por parte nossa e por parte da empresa, e a gente ninguém sabia exatamente o que era, a gente achava que sabia, mas não sabia, e isso tudo foi por conta de um briefing mal feito, um briefing mal elaborado, mal completado. Por isso que é muito importante que esse briefing seja muito bem feito desde o início, para que a gente tenha uma referência
real, concreta, do que deve ser esse projeto, de como que ele vai se encaminhar durante todo o desenvolvimento. Então, foque muito bem em fazer de forma bem feita, com bastante detalhes, esse momento, tá? Bom, no briefing, a gente tem alguns pontos que a gente tem que entender. Por exemplo, primeiro ponto bem importante, entender a marca. Você vai fazer a embalagem para uma marca específica. Como é que é essa marca? Por exemplo, se eu fosse fazer uma embalagem de suco para o Campo Largo, tá? Essa marca que está aqui. Campo Largo é uma empresa que, pesquisei um pouquinho sobre ela, bem interessante, assim, eles tentam usar tudo da laranja, tudo da fruta. Por exemplo, eles obviamente extraem o suco, né? Mas além do suco, as cascas, elas são processadas e são destinadas de forma correta, não lembro se vira adubo, o que é, qualquer história. Tem toda a consciência maior por trás da marca. Eu preciso saber disso, eu preciso entender como é que essa marca, como é que ela se posiciona para desenvolver minha embalagem de acordo, transmitindo esses valores da marca. Eu preciso entender também como é que vai ser o processo de fabricação, armazenagem e distribuição do produto. Se eu for fazer uma embalagem para uma pizza, no caso, trabalhando com uma pizzaria, não estou nem falando de pizza congelada, mas uma pizzaria, como é que vai acontecer ali todo o processo? Você vai fazer, né, assar a pizza, a montagem da caixa vai ser feita ali na hora, qual o espaço que tem para armazenar essas caixas, essas embalagens, né? Tem que entender como é que vai ser, então, tudo isso. E também o processo de distribuição. Vai ser entregue por quem? O que essa pessoa tem à disposição? Uma daquelas mochilas de entregadores? Se for uma mochila assim, quais são as restrições dessa mochila? Qual é o tamanho que tem essa mochila? Então, entender muito bem todo esse processo é fundamental para que a gente consiga desenvolver uma embalagem de acordo que leve em conta, né, essas necessidades, esses requisitos de todos os clientes envolvidos no processo. Ainda sobre esse mesmo tópico, se eu fosse desenvolver uma embalagem para ração ou algum outro tipo de alimento para animais, veja como é importante entender ainda mais, né, sobre esse processo todo, porque se eu for armazenar isso em porções maiores, em porções menores, vou distribuir, como é que é o consumo desse produto? Tudo isso vai impactar no tamanho que tem que ser minha embalagem, né, no tipo de material, o tipo de estrutura dela, né, o peso que ela vai suportar. Então, não tem como a gente deixar esses detalhes para trás, tá? Outro ponto importante, disposição na prateleira. Quando a gente vai no supermercado, a gente observa que existem produtos de cima a baixo na gôndola, né? Então, em cada prateleirinha existe uma série de produtos, sendo que esses produtos que estão posicionados mais ali na altura dos olhos, que são aqueles que são mais percebidos, pegos com mais facilidade, o fabricante daqueles produtos, a empresa que está vendendo aqueles produtos, ele vai pagar mais para ter acesso àquelas prateleiras. Então, uma coisa é você estar com o seu produto ali embaixo, que ninguém vê direito, né? Eu tenho que se abaixar, é mais difícil, e outra coisa é estar aqui. Esse ponto aqui, ele acaba sendo de mais interesse e de mais valor também. E como é que vai ser disposto esse produto na prateleira? Ele é um produto que vai estar aqui? É um produto que vai estar aqui? É um produto que não vai estar na prateleira, mas vai estar exposto naqueles, junto, por exemplo, do caixa do mercado, né, que tem aqueles expositores mais verticais ali, então vai estar pendurado ali. Onde é que ele vai estar? Como é que vai ser a disposição dele na prateleira? Isso impacta também bastante em como é que vai ser a nossa embalagem. Como é que a empresa busca atrair clientes? Não sei se você já viu, eu gosto muito desse exemplo da Vigor, de leite fermentado. Eles têm umas embalagens, assim, que tem essa temática dos Minions, e esses Minions, cada época diferente, eles, enfim, acabam tendo uma imagem diferente, né? Tem o Minion tradicional, tem o Volta às Aulas, já vi Copa do Mundo, já vi Halloween, enfim, eles fazem alguns Minions temáticos. Eu confesso que eu compro desse leite fermentado porque eu gosto dos Minions, eu acho eles fofinhos e fica legal ver na minha geladeira aqueles Minions me espiando. Eu gosto mais disso do que uma embalagem genérica. E acaba sendo sim, um fator de atração. Por mais que pareça bobagem, mas eu prefiro esses Minions simpáticos do que uma embalagem aleatória na minha geladeira, considerando que eu não tenho tanta preferência por um ou outro produto. Agora, a gente vai pensar num checklist. Um checklist para fazer um briefing bem feito, que consiga contemplar as várias informações que um briefing deve conter. Então, a gente falou já de alguns tópicos, alguns temas mais genéricos, mas então pensando no briefing, tá? O que você vai fazer quando você for desenvolver um briefing para embalagens? Primeiro, entenda seu produto. O que você vai vender na sua embalagem? Vai ser um chocolate? Se é um chocolate em barra, é um chocolate em pó, é um chocolate, sei lá, granulado, líquido, né, pronto para consumo. Como é que vai ser esse chocolate?
Então, esse chocolate vai ser um chocolate em barra. Ok, vai ser em barra ao leite, crocante, amargo, branco, os vários tipos de chocolate que a gente tem. Você tem que entender bem o seu produto para que consiga fazer uma embalagem que reproduza bem as características que esse produto vai ter. Próximo ponto, os benefícios do produto. E aqui eu não estou falando para que serve o chocolate é bom para isso, para aquilo. Não, você pode até querer saber isso também, tá? Mas assim, o seu produto em específico, o que ele tem que ele vai se destacar em relação a outros produtos concorrentes? Por exemplo, é um chocolate que ele é melhor porque ele usa, sei lá, cacau selecionado, não sei do que. Ou ele contém menos gordura, ou ele, não sei, tô viajando aqui. Mas tenta entender quais são os benefícios desse produto e como fazer com que ele se destaque em relação a outros produtos concorrentes. Próximo ponto, quem consome esse produto? Isso já vai te dar um direcionamento, né? O público-alvo desse produto, quem vai ser? E aí, a embalagem ela pode tentar entender melhor esse público para conseguir se posicionar de acordo ali com as preferências dele e, principalmente, fazer uma pesquisa que a gente vai ver mais para frente numa outra etapa do método, que é a pesquisa Mind Map, fazer uma pesquisa já direcionada com esse público. Então, entender quem é ele para que a gente consiga depois aplicar a pesquisa ao público correto. Quanto custa esse produto? Isso porque existem chocolates nos mais variados preços, né? Você certamente já foi no mercado e já reparou nisso. Como existem aqueles mais tradicionais do dia a dia, que a gente consegue, quando está com fome, a gente come ali uma barrinha daquelas, quanto existem aqueles que você só compra em ocasiões especiais ou nem isso, né? A gente fica olhando na prateleira e pensando, será que é tão bom assim? Será que vale esse preço? Então, quanto custa é importante porque a embalagem ela tem que refletir um pouco também disso. A embalagem ela pode ter algumas características, alguns elementos, alguns tipos de acabamentos que acabam encarecendo a fabricação dessa embalagem. E aí você não vai poder fazer a embalagem cara para um produto que não seja caro. Não que você tenha que fazer uma embalagem cara, mas é só um exemplo, para você entender por que o custo é importante, tá? Onde que vai ser vendido esse produto, esse chocolate? Vai ser vendido no supermercado, em mercadinho, em feiras, sei lá, aonde que vai ser? Tem que entender para entender quem são os produtos concorrentes que vão estar sendo colocados lado a lado junto a esse outro chocolate, para você perceber como se posicionar dentro daquela gôndola. Então, onde é vendido é bastante importante também. Próximo ponto, como deve ser a embalagem? Isso tem tudo a ver com os tópicos anteriores. Mas, por exemplo, estou falando aqui do chocolate, né? Como é que ele vai ser consumido? Ele vai ser consumido que cada um desses tem uma abordagem diferente, né? É um ao leite, pronto para beber, é um que você vai ter que misturar ainda, tipo um achocolatado, é em barra, é um bombom, é ovo de Páscoa. Então a embalagem ela é direcionada para que tipo de consumo, para que tipo específico de produto. Tem que entender, por exemplo, que aqui vai caber 200 gramas de chocolate, aqui vai caber, sei lá, como é que tem que ser. Então quais são as restrições, quais são os limites. Se você pega uma embalagem em barra, essa embalagem em barra ela tem que suportar calor, ela tem uma restrição específica. A garrafa, ela tem que suportar algum tipo de peso, como é que vai ser o empilhamento? Então, como vai ser essa embalagem? Quais são as restrições, os limites, incluindo até questões como o material. Qual material que a empresa tem à disposição para fazer essa embalagem? Então, vai ser algum polímero específico, vai ser algum processo específico, tudo isso vai entrar nesse tópico. Qual categoria de produtos? Essas fotos aqui são 4 fotos que vieram do mercadinho da minha rua, que eu sempre compro com eles. E às vezes eu pergunto, o que você tem de chocolate? E eles me mandam umas fotos assim da gôndola. E a gente vê, né, que aqui não tem tanta variedade quanto a gente vê em mercados maiores, mas já tem uma variedade aqui de marcas, de preços também. E meu produto ele vai se encontrar em qual categoria? Está entre esses produtos? Está entre esses? Está entre esses? Entre quais? São produtos mais em conta? São produtos mais caros? São produtos de valor médio? São produtos para um público específico, né? Então, acho que esses aqui são aqueles com soja, né? Chocolate com soja, não sei. Enfim, mas qual categoria que se encontra, então, o meu produto? E existe algum objetivo de marketing mais claro? Por exemplo, um chocolate lançado especialmente para Páscoa, um coelhinho de chocolate, e aí só vai ser vendido naquele momento de Páscoa, e passou a Páscoa, acabou. Adeus, coelhinho de chocolate. Então, checklist final, para você anotar aí e colocar no seu briefing. Entenda produto, benefícios desse produto, quem vai consumir, quanto custa, onde vende, como é que tem que ser a embalagem, qual é a categoria que se encontra o produto e quais são os objetivos de marketing ao fazer aquela embalagem. Tenta fazer isso com bastante detalhe, com bastante cuidado, tendo certeza que você e quem te contratou entenderam muito bem
Cada uma das informações colocadas aqui estão de acordo. E a partir disso, uma vez que o briefing esteja bem feito, a gente pode seguir para as próximas etapas. Fechamos por aqui hoje, um grande abraço e até a próxima aula!